Boa noite. No livro Mantras de Vida. No momento que estou me alimentando, uso o poder da minha mente, buscando no suprimento maior o alimento da alma. Livro dos Espíritos. Chegamos no capítulo 3 da Lei do Trabalho. Estamos no item Necessidade do Trabalho. E a pergunta 675. Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Livro Obras Póstumas. Continuando, e acho que hoje terminamos na questão sobre expiações coletivas. A humanidade se compõe de personalidades que constituem as existências individuais e das gerações, que constituem as existências coletivas. Umas e outras avançam na senda do progresso por variadas fases de provações que, portanto, são individuais para as pessoas e coletivas para as gerações. Do mesmo modo que para o encarnado cada existência é um passo à frente, cada geração marca um grau de progresso para o conjunto. É irresistível esse progresso do conjunto e arrasta as massas ao mesmo tempo que modifica e transforma em instrumento de regeneração os erros e prejuízos de um passado que tem de desaparecer. Ora, como as gerações se compõem de indivíduos que já viveram nas gerações precedentes, segue-se que o progresso delas é o resultante do progresso dos indivíduos. Mas quem demonstrará, poderão dizer, a existência de solidariedade entre a geração atual e as que a precederam, ou entre ela e as que lhe sucederão? Como se poderia provar que eu já vivi na Idade Média, por exemplo, e que voltarei a tomar parte nos acontecimentos que se produzirão na sucessão dos tempos? Nas obras fundamentais da doutrina e na revista, o princípio da pluralidade das existências já foi exaustivamente demonstrado, para que ainda nos detivéssemos aqui a demonstrá-lo. Nos fatos da vida cotidiana, fervilham provas e uma demonstração quase matemática. Limitamo-nos, pois, a concitar os pensadores a que atentem nas provas morais que decorrem do raciocínio e da indução. Será porventura necessário vejamos uma coisa para que nela acreditemos? Observando efeitos, não se pode adquirir a certeza material da causa? Afora a da experiência, a única senda legítima que se abre para essa investigação consiste em remontar do efeito à causa. A justiça nos oferece notabilíssimo exemplo desse princípio, quando empreende descobrir os indícios dos meios que serviram à perpetração de um crime, as intenções que se agregam à culpabilidade do malfeitor. Este não foi apanhado em flagrante, contudo é condenado por esses indícios. A ciência que pretende caminhar tão só pela via da experiência afirma todos os dias princípios que mais não são do que induções das causas por meio unicamente da observação dos efeitos. Em geologia, determina-se a idade das montanhas. Porventura assistiram os geólogos ao surto delas? Viram formar-se as camadas de sedimento que lhes determinam a idade? Os conhecimentos astronômicos, físicos e químicos permitem-se avaliem o peso dos planetas, suas densidades, seus volumes, a velocidade que os anima,
a natureza dos elementos que os compõem. Entretanto, os sábios não fizeram experiências diretas e é a analogia e a indução que devemos tão belas e preciosas descobertas. Os homens de antigamente, baseados nos testemunhos de seus sentidos, afirmavam que o Sol girava em torno da Terra. No entanto, esse testemunho os enganava e prevaleceu o raciocínio. O mesmo se dará com os princípios que o Espiritismo sustenta desde que se disponham a estudá-los sem prevenções, e então a humanidade entrará real e rapidamente numa era de progresso e de regeneração, porque já não se sentindo isolados entre dois abismos, o desconhecido do passado e a incerteza do porvir, os indivíduos trabalharão com energia por aperfeiçoar e multiplicar os elementos da felicidade que tem de ser obra deles. Porque reconhecerão que não é devida ao acaso a posição que ocupam no mundo e que eles próprios gozarão no futuro e em melhores condições do fruto de seus labores e de suas vigílias. É que o Espiritismo lhes ensinará que se as faltas coletivamente cometidas são expiadas solidariamente, os progressos realizados em comum são igualmente solidários, princípio em virtude do qual desaparecerão as dissensões de raças de famílias e de indivíduos. Desaparecerão as dissensões de raças, de famílias e de indivíduos, e a humanidade, livre das faixas da infância, avançará célere e virilmente para a conquista de seus verdadeiros destinos. E aí acaba o capítulo. Vamos para a Antologia dos Imortais, a poesia de Paulo Araújo, Sombra e Luz. Surge a aurora sublime, angélica pintura, em breve murcha a luz qual bela flor sem vaso, débil raio de sol passeia pelo ocaso, e cai bruxuleante e morre em fímbria escura. Vai o vento brejeiro ao calor que o tortura, a brincar de espremer 1000 cachos ao acaso, de nuvens colossais do firmamento raso, vem a chuva que esparze o olor da terra pura. Nosso espírito, assim como o dia triunfante, é vida e resplendor em trânsitos nervosos, insaciáveis quanto o fogo crepitante. A alma doma o querer, vence o passo erradio, valena, subirás em voos prodigiosos, numa estelar transpondo o báratro sombrio.